Olá, povo lindo de Deus! Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha aí no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo o livro de Isaías e vou ler agora. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 28, e vamos ler. Que diz assim: o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impertinência. Então, as tribos, né, esse povo, que é um povo escolhido de Deus, desde ter vindo lá do Egito, durante essa temporada toda, que eles, dessa trajetória, até a terra prometida, e depois deles estabelecerem, né, na terra prometida, esse povo passaram a ter os seus próprios conceitos, né, abandonando aqueles mandamentos que Deus tem dado a esse povo, né? E Deus castiga eles, como castigou na saída do Egito, como Deus castigou durante, né, os seus estabelecimentos lá em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Esse povo continua rebelde, né? Não é por isso que quando Jesus vem, eles são apartados de Cristo pelas suas transgressões e não aceitar a doutrina que Cristo vai implantar, a nova lei, né? A nova lei, que é a lei de Cristo, que é para esse povo abandonar a lei já que foi dada a Moisés e para ele seguir a lei que Deus deu a Cristo para a nova aliança, né? Então, esse povo estão muito corrompidos, né? Porque eles se bandeiam muito para a legião do mal e abandonam a legião do bem, que é a legião de Deus. E o profeta Isaías está falando a respeito desse povo rebelde, que vão se tornar, e muitos deles vão, pelo entendimento deles, vão se tornar pastores, né? Para tirar os seus próprios proveitos, né, através dos mandamentos de Cristo, daqueles mandamentos que Cristo já tem dado a eles, e eles tem muitos deles aí, já nessa cidade já mais avançada, né, depois da reconstrução de Jerusalém. Então, vai ser um povo já desviado para o seu próprio proveito, né? Então, aqui, Isaías está dizendo o anúncio do castigo de Efraim e de Judá, povo que já veio escolhido lá do Egito, mas que se tornaram rebeldes, né? Foram após outros deuses adorar os ídolos, né? E etc, e etc. Nos dias de hoje também muitos se tornaram falsos pastores para pregar, se tornaram falsos pastores, inventaram religiões para proveito próprio. Isso tem muito nos dias de hoje e deixaram de seguir a doutrina de Cristo, os mandamentos que Cristo deu na nova aliança, né? Na nova aliança. Então, e abandonaram a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, e construíram as suas próprias igrejas. Então, eu vou dar os relatos aqui através do profeta Isaías, e o que Isaías vem relatando sobre esse povo, né, que continua, né, o povo de Judá, de Efraim,
o povo israelita, né? Todo esse povo estão sendo transgressores tanto da lei antiga e não vão aceitar a nova lei, o novo pacto, quando Cristo vem. É por isso que esse povo são apartados de Cristo. Eu vou ler isso para vocês quando entrar no Novo Testamento. Mas agora eu estou lendo o livro de Isaías e vou dar continuação ao anúncio do castigo para Efraim de Judá por causa da sua impertinência, né? Vamos ler. Ai, esse ai, toda vez que tem um ai, ou já é um julgamento, né, pela parte de Deus, ou vão ser julgados, ou vão ser, como é que se diz? Ou vão ser, ou já são um alerta de julgamento, ou vão ser julgados no futuro pelos seus atos, né? E pelas suas rebeldias. É isso que acontecerá quando na Bíblia está falando ai. Então, está dizendo aqui porque esse ai vai ser de um tipo de julgamento, um tipo de sentença, né? Um tipo de julgamento, um tipo de sentença. Pode ser nessa época aqui desse povo mesmo, né? Que está falando desse povo atual aí, na época antes de Cristo chegar, né? Mas o profeta Isaías já está dando alerta para todo esse povo remanescente de Deus que estão se tornando ao contrário. Por isso que eles não vão aceitar a nova doutrina de Cristo, o novo pacto, né? Que vai ser implantado por Jesus Cristo quando vir, né? Já li muito no vídeo anterior, 2 vídeos anteriores a esse, que a Virgem vai dar à luz a um filho, né? E que o nome dele vai se chamar Emanuel, que é o Cristo. Esse alerta foi um sinal que pediram lá atrás. Já falei a respeito disso, né? Não explicaram o povo o que era, mas deram essa palavra como sinal a esse povo. Então, esse povo, Isaías está mostrando os castigos através das desobediências dele. Então, vamos ler agora no capítulo 1, o capítulo 28 e o versículo 1, que diz: ai da coroa soberba dos bêbados de Efraim. Tá? Porque Efraim, essa tribo, é uma tribo escolhida do povo de Deus. O povo de Judá também, né? E eles vão receber o castigo de Efraim e de Judá por causa que eles estão sendo impertinentes, né? No tempo de hoje nem se fala, né? A impertinência do povo a respeito das doutrinas de Cristo e seus mandamentos e do novo pacto, a nova aliança, né? Nessa aliança velha, o povo já estão fazendo desse jeito, né? Esse povo aí, então, o que é que estão sendo? Estão sendo subjugados já pelos seus atos, né? Deus já está, através de Isaías, já estão alertando ele e já está dizendo: ai da coroa soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho, né? Um povo que se dá para a prostituição e a bebedice, né? E se esquecem totalmente de seu Deus criador, um Deus que fez maravilhas para esse povo e eles não estão dando valor àquilo que Deus fez com eles. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso. Um forte quer dizer um quartel, né? Um quartel, porque Deus é o Senhor dos exércitos, por isso que nós estamos na legião de Deus. Nós não estamos na religião que o homem inventou, mas estamos na legião de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Se vocês quiserem contestar essa minha palavra, vão pesquisar e procurar saber o que significa legião, né?
e vocês vão entender porque é legião do bem e legião do mal. Legião do bem, aqueles que são soldados de Deus para defender os mandamentos e as doutrinas de Cristo no tempo de hoje, né? E os da legião do mal para fazer tudo de errado, contrário à legião do bem, para obedecer à legião do mal, que é de Satanás, tá? Então, vocês prestem atenção nesses termos, que é para vocês dizer, poxa, aquele homem está falando em legião, mas não é religião. Não, religião foi o homem que inventou para proveito próprio, fundar suas igrejas e extorquir o povo, né? Por isso que existe religião e denominações, igrejas falsas, porque a igreja verdadeira é aquela que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que se chama Igreja de Deus, né? E nós, membros, né? Nós somos membros, fazemos parte do corpo da igreja, né? Nós não, muita gente diz, somos igreja, não somos igreja. Esse povo que se diz igreja, são igreja das igrejas falsas, mas o verdadeiro cristão está dentro da igreja de Deus, seguindo os mandamentos de Cristo. Essa é a realidade. Então, vamos dar sequência, né? Eis que o Senhor tem um forte, né, e poderoso. Deus tem um forte e poderoso, por quê? O forte de Deus, o quartel dele, é muito poderoso, né? Como tempestade de Saraíva, tormenta destruidora, e como tempestade impetuosas, águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, né? Não só de Efraim, né? Nesse tempo aí do povo israelita, mas principalmente nos dias de hoje, que é o que mais se vê, é bêbados por aí. Já está escrito que os bêbados não herdarão o reino dos céus, como aqui também, né? A coroa de soberba dos bêbados, está falando da tribo de Efraim, né? A coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, né? E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o fruto temporão antes do verão, que, vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole, né? Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será... Ah, não, esqueci. Tá certo. Será por coroa gloriosa, né? Naquele dia, e por diadema formosa para os restantes de seu povo, né? E por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também este erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, né? São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então, Isaías, que é um profeta também, ele mesmo está falando dos profetas que tropeçam, está falando dos sacerdotes que se dão à bebedeira, né? Como nos dias de hoje também, tem muitos pastores que estão santinho dentro da igreja, mas em lugar reservado eles enchem a cara, né?
ele enche a cara, se prostitui, engana o povo, né? Adultera, tudo isso acontece nos dias de hoje. E aqui já tem esse alerta exposto, né? Por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, quer dizer, quando eles bebem, o que ele bebe é quem toma conta dele, né? Então, andam errados, né, na visão. Quem anda errado na visão? Os profetas, porque muitos nos dias de hoje, Deus mandou dizer, eu vi uma visão de Deus e fala tudo errado, aquilo que Deus não falou nada para eles, nem mostrou para eles, mas sim o Senhor deles, né? Porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. Então, Satanás tem o poder de dar uma visão torpe para esse povo que vive dizendo: o Senhor mandou dizer, o Senhor me deu uma visão disso, daquilo, né? Nesse tempo já está acontecendo e muito mais nos dias de hoje. É isso que Isaías está relatando, né? Eles se desencaminham até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Nos dias de hoje também não é de se admirar que muito isso esteja acontecendo, né? Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundícia e não há lugar limpo. Porque as mesas estão cheias de vômito, porque ele enche a cara, bebe demais, vomita, né? E eles já estão imundos, né? E a imundícia, e não há lugar limpo. Por que não há lugar limpo? Porque estão na bebedeira, estão fazendo tudo contrário a Deus, né? Estão fazendo tudo contrário. Então, neles não tem nada limpo, tudo são imundícia. Muitos deles já estão falando de Deus, mas o coração está totalmente ao contrário àquilo que Deus deu a ele para que falassem, mas eles estão abandonando o conhecimento que teve, né? A doutrina que teve dentro da lei que foi dada por Moisés para que ele seguisse, né? Porque é uma lei, né, que tem falhas, né? Como o próprio Deus diz que teve falha nessa lei. Então, eles já estão acompanhando as falhas que tem nessa lei e já estão metendo o pé pelas mãos, né? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Uma pergunta, né? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Esse conhecimento é o conhecimento de Cristo que vai vir ainda. E a quem se daria a entender a doutrina? Outra pergunta, porque o profeta Isaías sabe que Cristo vai vir, sabe o que vai ensinar, né? Então, a quem, pois, se daria o conhecimento? Uma pergunta. E a quem se daria a entender a doutrina? Outra pergunta. Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios, né? Desmamado porque são desviados, arrancados do seio porque são deixados de Deus, né? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a regra que Deus tem dado para esse povo, né? Assim, por lábios gaguejante e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao descanso, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir, né? Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se
enlacem e sejam presos. Por quê? Esses mandamentos são regras para eles cumprirem, né? São mandamentos sobre mandamentos, na época do povo lá, israelita, para Efraim, para as tribos de Judá, para todo mundo, né? Esse mandamento, eles têm o mandamento, têm as regras para eles cumprir, mas eles não fazem, né? E caem para trás, e quebrantam, e se enlaçam e sejam presos, porque eles são presos no laço da legião do mal, ao contrário de Deus. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominai este povo que está em Jerusalém. Então, esse povo já estão, né? Eles já estão desviados e criando outro tipo de doutrina, outro tipo de mandamento após aqueles que Moisés deu a esse povo, né? Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, porque a aliança, né, desse tempo é de morte, né? É uma aliança de morte, não resta dúvida. Porquanto dizeis, eles mesmos, né, dizem, fizemos aliança com a morte. Por quê? Eles estão falando assim. Porque quando adulterava, era apedrejado até a morte. Quando matavam, era morto também. E quando roubava, pagava e etc. Morriam e etc. e etc. Tudo isso esse povo passou dentro dessa aliança, da aliança da pedra, né? Aquela que foi dada nas duas tábuas. Então, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Então, diz que fez aliança com a morte, porque nesses mandamentos que Deus deu a ele, é mandamento de morte para os transgressores, né? E eles fazem acordo com o inferno, fizemos acordo, por quê? Porque a legião do mal está predominando sobre eles. Eles estão deixando de observar a lei que foram dada a eles e seguindo aquilo que é da legião do mal. Então, ele diz, e com o inferno fizemos acordo. Por quê? Se eles abandonam essa aliança que Deus deu a eles, né? Mesmo que seja da morte, né? Isso aí está escrito lá no Novo Testamento, vou mostrar a vocês que estão assistindo os vídeos, vocês vão ver falando sobre a aliança, que é a lei da morte, né, da pedra. Então, vocês vão ter essa explicação ainda. Né? E com o inferno fizemos acordo. Por que fizemos acordo? Porque eles estão seguindo aqueles que seguem a deuses, os que seguem a ídolo, e etc, etc. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Então, isso mesmo, nesse tempo que eles estão falando, está acontecendo nos dias de hoje, porque muitos estão se intitulando pastores dentro das falsas igrejas e pregando mentira, né? Para o refúgio deles mesmo, como diz, aqui está para o nosso refúgio, né? Porque pusemos a mentira para o nosso refúgio, mas os pastores de hoje estão pregando a mentira para seus próprios proveitos, para seus próprios deleites, né? Debaixo da falsidade nos escondemos, porque são falsos pastores, falsas igrejas, né? O versículo aqui, nesse tempo, já de alerta a esse povo aí de Jerusalém, já serve para os dias de hoje, porque esse povo aqui já está um povo avançado, né? Já tem pastores nesse tempo ensinando mentiras. Lá no final desse livro, vocês vão ver o que é que significa os pastores dessa época, né? Eu vou ler lá no final do livro de Isaías, está dizendo, se eu não me engano, é o último capítulo, né? Então, os pastores pregando mentira, né? Porque
pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo de falsidade nos escondemos. Mas nos dias de hoje, não é por nosso refúgio, é para o seu próprio deleite, para se enriquecer a si próprio. Então, eles andam debaixo da falsidade e se escondem, né? E nos escondemos, né? Então, é razoavelmente para esse tempo daqui, do povo aí em Jerusalém, para os dias de hoje, muito mais, uma grande diferença. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundado. Aquele que crê não se apresse. Então, essa pedra, como eles falaram lá no vídeo anterior que eu falei, que a vigiada, essa pedra é Cristo. Essa pedra é a igreja que Cristo vai adquirir com o seu próprio sangue. Tudo isso vocês vão saber, né? Essa pedra preciosa, né, é a igreja, né, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Então, aquele que continua seguindo Deus nem tenha pressa, porque ele vai receber o seu galardão, né? E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraíva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Então, não adianta pastor fazer todas essas coisas erradas, mentir para o povo, enganar o povo, porque no dia eles não vão se esconder, não vão, porque as águas cobrirão o esconderijo e para eles não morrer afogados, né? Quer dizer, eles vão ser revelados, né? Isso eles vão ser revelados, né? Então, vai ser mostrado o que eles andam praticando no tempo de hoje, como nesse tempo aqui também. E a vossa aliança com a morte se anulará. Olha só, a vossa aliança com a morte se anulará. Que morte? A morte de Cristo. Quando Cristo morrer, a lei de Moisés não vai ter mais força alguma, né? Não vai, porque vai estar quando Cristo morre, é introduzida a igreja e a lei dele. A lei de Cristo é dada para os apóstolos seguir. E essa aliança da morte ela vai ser banida, porque ela tem falha. Vocês vão ver no futuro esse ensinamento. Basta vocês seguir. E a vossa aliança com a morte se anulará. Que aliança? Qual aliança Deus fez com esse povo? Da lei de Moisés. Esse é o novo pacto, o velho pacto, né? O velho pacto. Essa aliança é o velho pacto. E a nova aliança é o novo pacto, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo. A vossa aliança com a morte se anulará. Esse mandamento da lei de Moisés vai ser anulado quando Cristo vier, né? Com a morte de Cristo, ela vai ser anulada. E o vosso acordo com o inferno não subsistirá, né? E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisado, né? Esse são o povo, o dilúvio de açoite, são as repreensões que eles vão passar e vão pisar esse povo que não quer seguir a Cristo, né? É isso que vai acontecer, porque o inferno não subsistirá, né? O inferno não vai prevalecer contra o povo de Deus, contra a legião do bem. Então, essa legião do mal, né, como diz aqui, a vossa aliança com a morte se anulará com a morte de Cristo. Essa aliança, esse pacto que foi feito aí da lei de Moisés, vai ser anulado, e o vosso acordo com o inferno, né, que são
o povo da legião do mal, não subsistirá, porque a função daquele que vai seguir a doutrina de Cristo é destruir a legião do mal, a legião de Satanás. E como está dizendo, o inferno não subsistirá, porque a legião do bem está trabalhando para matar a legião do mal, destruir a legião do mal, que é para o bem vencer o mal, como está escrito, né? O bem vencer o mal. Quando o dilúvio do açoite passar, né? Porque são esse povo que está na legião do mal, então sereis por eles pisados. Por eles quem? Nós vamos destruí-lo, né? A legião do mal. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, e dia e noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Que notícia? A notícia da palavra de Deus, da doutrina de Deus. Então, vai causar grande turbação nesse povo que não querem seguir a Cristo. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. É como fala lá a porta estreita e a porta larga. A porta estreita para a salvação e a porta larga para a perdição. Isso aqui, raciocinando, será como a porta larga e a porta estreita, né? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele, né? Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se rirá, vai rir, Deus vai rir, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Que estranho ato! O estranho de pegar o povo dele. Todo mundo vai achar estranho, porque o povo está seguindo a verdade. Agora, pois, não mais escarneçais, está dizendo, não seja escarnecedores, para que o vosso grilhão não se faça mais forte, né? Porque já o Senhor, Deus dos exércitos, ouve falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos a ouvir a minha voz, atendei bem e ouve o meu discurso. Então, está falando para esse povo aí, de Jerusalém, de Efraim, de Judá, etc., que Deus vai falar de uma destruição, e esta está determinada sobre toda a terra. Que destruição é essa? Nesse tempo, no final dos tempos, vai haver uma destruição total sobre a terra, onde aquele que segue a Deus será chamado, arrebatado, e os que não seguem será jogado aqui na terra, onde vai se derreter e virá um lago de fogo, né? Porque, como está escrito, tudo aqui se desfará, e o ímpio será de combustível, para que o ímpio, ele não vai lá para cima, ele vai ficar aqui para derreter a terra, ele vai servir de combustível, né? O ímpio, o malfeitor, o desobediente a Deus, ele vai permanecer aqui na terra, e ele vai ser como combustível para incendiar tudo aqui, como está escrito, que tudo aqui se desfará ao fogo, e aqui se tornará um lago de fogo. Inclinai os ouvidos a ouvir a voz de Deus, né? Entendei bem e ouve o meu discurso. Isso Isaías falando para que o povo entenda. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear?
Não, né? Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Uma pergunta. Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Outra pergunta. Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilha e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou canteio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Né? Deus está nos ensinando a nós, a esse povo aí e a nós, no dia de hoje, o que devemos fazer né, para que possamos ser dignos de Deus. Né? Nós temos que fazer o bem, ter amor verdadeiro no coração e para Deus, para o seu próximo, seu vizinho, seu inimigo, dar de comer a quem tem fome, a quem tem sede, etc, etc, etc. Só assim você vai ser reconhecido e receber o grande galardão no último dia. Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com o seu cavaleiro, com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande obra. Né? Capítulo 29 de Isaías, que vai falar sobre a profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. A tribo de Judá, o povo de Judá, são infiel a Deus. Ele vem de décadas, de décadas não, de centenas, milhares de anos dentro da lei de Deus, mas são rebeldes. Todos eles que vieram lá do Egito são rebeldes. Né? Faz tudo ao contrário daquilo que Deus deixou para que eles fizessem. Então, está dizendo aqui, então já vem um julgamento, já vem uma sentença predita, né? Ai, né? Quando a Bíblia fala ai, é uma sentença, é um julgamento, ou vai ser posto, ou muito em breve vai ser dado o veredito para essa pessoa. Então, ai de Ariel, ai desse Ariel, né? Ai dele, porque ele vai sofrer as consequências. Então, está dizendo, a profecia contra Judá infiel, promessa de livramento, é o capítulo 29 de Isaías. Então, ai, esse ai é uma sentença, é um julgamento, ou na hora ou próximo, ou no final. Ai de Ariel, né? Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheira contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar. E a tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo,
e a multidão dos teus tiranos como a pragana que passa. E num momento, repetindo isso, acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, cotufão de vento, e tempestade e labareda de fogo consumidor. Então, Ariel será destruída pelo Senhor dos Exércitos, quando ele for visitar lá com trovões, terremoto, grande ruído, tufão de vento. Porque imagina um tufão dado pelo Senhor para uma destruição, né? Uma tempestade, uma grande labareda, né? Então, Deus vai destruir essa cidade por terra, né? Vai encobrir tudo. E como o sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer. Porém, acordando, sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber. Porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados, estão mais não de vinho, andam tutubiando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos príncipes videntes. Então, Deus vai derramar sobre eles sono profundo, fechar os olhos, vendar os olhos dos profetas e dos príncipes videntes, aqueles que fazem adivinhações, né? Por isso, toda a visão vos é como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peça-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se-á o livro a quem não sabe ler, dizendo, lê isto, peço, e ele dirá, não sei ler. Por quê? Seus olhos estão fechados, não pode, não tem o poder, né? Os vossos olhos vendou, né? Fechou os vossos olhos, vendou, fechou também os profetas e os príncipes videntes. Então, ele não pode ler coisa alguma. Está selado, mas ele não abre. E ao que se dá o livro que não sabe ler, dizendo, lê isso, né? Peça, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em quem foi instruído. Então, esse povo, já nesse tempo aí, que estão falando de Deus só da boca para fora, né? Já falam de Deus, Deus está dizendo, o coração dele se afasta bem para longe de Deus, né? Não tem mais o temor, né? O temor somente consiste, eles vão temer a mandamentos de homens em que foi instruído. É como nos dias de hoje, os falsos pastores têm os seus próprios mandamentos, esquecem do mandamento da lei de Cristo, esquecem da doutrina de Cristo e faz
os seus próprios mandamentos, as suas próprias doutrinas. Nesse tempo já está falando a esse respeito, a esse povo aí em Jerusalém, o povo dessa tribo, os sacerdotes, etc. e etc. Então, honra a Deus com o lábio, né? Como nos tempos de hoje, glória a Deus, aleluia, a Deus. Mas o seu coração se afasta de longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. E isso está acontecendo também no dia de hoje, muitíssimo, muitíssimo, com os falsos pastores e as falsas igrejas que ensinam mandamentos de homem. Isso aqui é no templo lá em Jerusalém. O povo já está dando instruções, né? Mandamentos deles próprios, esquecendo os mandamentos de Deus. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim. O povo se aproxima de mim, de Deus, nesse tempo aí. Nos dias de hoje também. O povo vai para a igreja. Vou para a igreja. Vou me aproximar de Deus, né? Porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra. Isso é dentro das falsas igrejas. Os falsos pastores é quem fala essas coisas. Porque só existe uma igreja verdadeira. Só existe um pastor que é Cristo. Mas hoje em toda a esquina tem um pastor. Tem um bispo, tem uma bispa, tem um apóstolo falsificado, né? Porque esse título foi dado dentro da igreja de Deus naquele tempo que o Cristo veio dar a sua doutrina. Foi naquele tempo. Depois que eles morreram, nenhum fez mais, sarou ninguém, curou ninguém, ressuscitou ninguém depois de Cristo. Não houve mais essas coisas. Porque os próprios apóstolos não faziam mais esses feitos. Os que fazem esses feitos no dia de hoje são membros de Satanás, pastores de Satanás, porque eles não seguem a verdadeira doutrina de Cristo, mas sim os da legião do mal, com mandamentos de homem, né? É o que relata aqui, nesse tempo aqui, ao povo lá em Jerusalém, ao redor, já existe pastores fazendo essas coisas, falsos pastores. O único pastor para os cristãos no dia de hoje é Cristo. Cristo é o único, só ler, está na Bíblia. Cristo que é o único pastor e mestre, né? Mas hoje, nos dias de hoje, tem muitos falsos pastores que se intitula pastores, né? Para entregar mandamentos de homens, né? Então, essa realidade daqui, desse tempo, é nos dias de hoje muito mais, pior ainda. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra. Toda a igreja está falando de Deus. Toda a igreja está dizendo, Deus é o Senhor, Deus é o Salvador. Mas, presta atenção, com seu lábio me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Porque foi instruído. Eles fazem teologia, né? Teologia diabólica para se aperfeiçoar, para enganar o povo. Então, as doutrinas, né, está aqui dizendo, consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Esses pastores estudaram teologia, eles foram instruídos para enganar o povo, com doutrina e mandamentos de homens, não de Deus.
não da doutrina de Cristo, nem os mandamentos de Cristo. Essa é a realidade do dia de hoje e também nesse tempo que Isaías está falando aqui em Jerusalém. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Deus vai mostrar ainda suas obras maravilhosas, né? Como ele fez lá no Egito, para mostrar ao povo israelita, aquelas obras todas que Deus fez lá no Egito, quando estava para tirar o povo israelita, Deus não fez aquelas coisas para prejudicar Faraó nem o povo egípcio, não. Deus mandou aquelas pragas para que o povo cresça em Deus, porque ele estava há 400 anos cauterizado nos ídolos, nos falsos deuses, naquelas estátuas, como no tempo de hoje. Tem muita gente que, se falar de uma estátua perto dele, você apanha, né? Você apanha, você pode até morrer, né? Porque eles acreditam nessas coisas e não acreditam na doutrina de Cristo, né? Então, é isso que acontece. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Deus falando. Uma obra maravilhosa e um assombro, né? Porque quando Deus, por exemplo, Deus fizer que uma pessoa se ressuscite, todo mundo vai ficar assombrado. Poxa, como? Como? Né? Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. E isso, né? Deus vai fazer a obra, mas o entendimento dos sábios vai morrer, não tem. O entendimento dos prudentes se esconderá. Deus vai fazer essas coisas com ele. Ai, olha, ai, lá vem de novo. Ai, um pré-julgamento ou um julgamento ou uma sentença. Ai, um julgamento, um pré-julgamento ou uma sentença. Escutem. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Que pergunta. Eles perguntam: quem nos vê e quem nos conhece? É. Pensando eles como esses falsos pastores, dentro dessas falsas igrejas, fazendo tudo contrário à doutrina de Cristo, eles fazem hoje, nos dias de hoje. Então, aqui Deus já está dizendo para esse povo que está fazendo a mesma coisa que esse povo faz hoje também, nessas igrejas falsas, sendo esses falsos pastores. Então, está dizendo, isso é um julgamento, um pré-julgamento ou já uma sentença. Se arrependerem, né, se livrará. Mas para isso tem que ser rápido. Não vai esperar o final do dia. Não espere o final do dia. Ai, presta atenção. Ai, julgamento, pré-julgamento ou sentença. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Deus vê tudo, Deus conhece a todos, então não adianta, não adianta, que Deus está vendo, não adianta. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado disse ao oleiro: nada sabe. Presta atenção, vós tudo perverteis. Ele está falando para esse povo aí que são pervertidos. São pervertidos. No tempo de hoje também.
Também. Como se o oleiro fosse igual ao barro. Eles são pervertidos, como se o oleiro fosse igual ao barro. E quando, depois de fazer, né, a obra, o oleiro quiser, e disse do seu artífice, o vaso, disse daquele que fez ele, não me fez. E o vaso formado disse ao oleiro, nada sabe. Quer dizer, ele fez o vaso e ele disse, não, você não sabe fazer isso. Né? Aquele que fez uma imagem, uma escultura, né? A obra do artífice, vai dizer, não me fez. E o vaso vai dizer para o oleiro, nada sabe. Ele nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? O Líbano, a madeira, né? Ela a frutinha, daqui a pouco ela vai crescendo, quando se vê, está num breve, em um campo, em um campo fértil. E o campo fértil não se reputará por um bosque, né? Porque tem vitamina para crescer. Aquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. Né? Quem? Que verão o quê? A glória do grandioso. Né? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro da vida, daquele que está escrito. Pode ser surdo da legião do mal, pode ser surdo da legião do bem, todo ele vai ouvir no último dia. Naquele dia, aquele dia, né? Será o último dia, está dizendo para esse povo aí. Para nós também, é dessa mesma forma. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do rio e os cegos verão a glória de Deus. Também. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados, excluídos, expulsos, né? São expulsos, dão à iniquidade, são desarraigados, escarnecedor, todos. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laço aos que repreendem na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo, portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó, Jacó não será agora envergonhado, nem agora, e descolará a sua face. Mas, quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Né? Por que vão aprender? Porque eles estão vendo o exemplo, né? Estão vendo o exemplo de Deus, que Deus está dando para o povo dele. Né? Então, por isso que os murmuradores aprenderão a doutrina, os errados de espírito virão a ter entendimento. Espero que nos dias de hoje muitos deles venham a ter esse entendimento. Dando sequência
ao capítulo 30, vem de novo aqui um ai, né? Um ai, um pré-julgamento, um julgamento, né? Uma sentença que diz. Esse é o capítulo 30 de Isaías, que diz: ai dos filhos rebeldes. Isso é um julgamento, um pré-julgamento ou uma sentença. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Tomam conselho da legião do mal, não da legião de Deus. E que se cobrem com uma cobertura, daquela cobertura que ele falou lá, né? Há poucos minutos atrás eu falei desse lençol, né? Com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar em pecado a pecado. O que é que os rebeldes fazem? Acrescenta pecado a pecado. Ai, julgamento, pré-julgamento ou sentença. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, não de Deus, e que se cobrem. Falei desse cobertor, com uma cobertura, mas não do meu espírito. Devemos nos cobrir do Espírito de Deus. Não do Espírito de Deus para acrescentar pecado sobre pecado. Essa é a realidade hoje e nesse tempo aqui desse relato de Isaías. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho. Eles vão lá para o Egito para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos os se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão e a víbora, e a serpente ardente voadora. Levarão as costas de jumentinho e de suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos e os seus tesouros, e um povo que de nada lhe aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamarei acerca disto. No estalares quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente, porque este é um povo rebelde, filhos de mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eis a questão. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizei para nós o que é reto. Dizei-nos coisa aprazível e vede para nós enganos. Então, isso, muita gente, muitos pastores hoje falam coisas aprazíveis, boas, né, para o povo da sua congregação falsificada se achar e pensar, né, profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisa aprazível e vede para nós engano. É isso que os falsos pastores fazem
dentro dessas igrejas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei o santo de Israel cesse de estar perante nós. A legião do mal, né? Isso não é dito claramente dentro de uma igreja falsificada, né? Que é para não assustar, mas é o que acontece no tempo de hoje. Isso aí é nesse tempo aí em Israel, né? Cesse de estar perante nós. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o santo de Israel cesse de estar perante nós. É isso que eles estão pedindo aí, para que não seja ensinado a palavra de Deus. Por isso, assim diz o santo de Israel, porquanto rejeitai esta palavra e confiais na opressão e perversidade, sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. Então, né, esse povo, né, que rejeita a palavra de Deus, né, e confiar só na opressão dos outros, na perversidade, sobre isso vos estribai. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que, formando uma barriga, porque o muro, quando está para cair, ele se entroncha todinho e faz aquela barriga, né, e vai pendendo, e muito em breve ele capota. Né? Esse ensinamento está sendo dado para esse povo israelita, o povo de Judá, de Efraim, etc., etc., que estão preferindo a legião do mal, a legião de Satanás, do que os ensinamentos de Deus. Né? É isso que vai acontecer. Vai pendendo, e já chegar uma hora que cai. E você que está fazendo essas coisas, é como está lá escrito, o pecado depois de maduro trará a morte. Você vai pecando, sabe que está pecando, você está se prostituindo, está bebendo, está enganando, está roubando, você sabe que está fazendo isso. Você sabe que está errado e continua fazendo. No dia, esse pecado vai estar maduro e cairá. Né? É isso que quer dizer a respeito desse muro aí. Isso está sendo dito assim, dessa forma, para esse povo lá em Jerusalém, para o povo de Israel, para as tribos, né? Mas muito mais nos dias de hoje para o ímpio, para o enganador, para o falso pregador, e etc., e etc. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, né? O muro, como ele cai, né? Quebra, virá subitamente. E ele quebrará como se quebra o vaso do oleiro. Pô, cai no chão, se quebra. E quebrando não se recompadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça, né? Porque vai estar totalmente destruído. Né? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Todo aquele que vai seguir o mandamento de Cristo, que vai seguir a doutrina de Cristo, né? As observações da lei de Cristo, vai ser dessa forma. Né? O santo de Israel voltando, né? E descansando, sereis salvos no sossego e na confiança, e estaria a vossa força. Mas não quiseste, né? Muitos não quer, né? Está falando desse povo que não quis, né, atentar para Deus e foi após os ídolos e os deuses, porque nesse tempo era a subsistência e também os novos, né,
profetas da legião do mal que está pregando doutrinas de homens já nesse tempo, como eu li anteriormente. Então, quando eles vêm com a doutrina de Deus, eles não querem. Ele vai atentar para a doutrina de homens, nesse tempo e no dia de hoje também. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto, fugirei. E sobre cavalo ligeiro cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vos fugirei, até que sejais deixado como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Deus está esperando, né? Deus, esse povo errante desse tempo, Deus está com a sua misericórdia esperando. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos os aqueles que nele esperam. Então, ele está falando para esse povo aí que Deus vai esperar eles mudar, né? Vai esperar eles mudar, para que todos os que nele esperam, né, sejam bem-aventurados. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, se nós, no tempo de hoje, esperamos em Deus, né, com amor puro, o amor verdadeiro, o amor em Deus puro, o amor ao seu próximo puro, fazendo bem sempre, com as boas obras, né? Ajudando o seu irmão, a sua família, o seu vizinho, o seu inimigo principalmente, né? Dando de comer, de vestir, emprestando sem esperar nenhuma paga, porque você tem. Aquele que tem para emprestar, porque tem. Então, dê empréstimo sem esperar nenhuma paga, né? Então, espere no Senhor, né? Espere em Deus, para que seja bem-aventurado. Porque o povo habitará em Sião. Ele está falando para o povo aí, mas isso serve para nós. É uma lição para nós, né? Porque o Senhor Deus, o Senhor é um Deus de equidade. E bem-aventurado todos os a que nele esperam, né? Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Então, todo aquele que está com amor, se está hoje, tem dificuldade, está passando fome, está com doença, embora que você morra com a doença, uma coisa, mas se você está em Cristo, você vai ser bem-aventurado. Se você está esperando em Cristo, mesmo doente, você chegar a morrer, mas você está esperando em Cristo tentando para a doutrina verdadeira de Cristo, obedecendo com amor recíproco, verdadeiro, para com o seu próximo, com boas obras, então, certamente Deus te ouvirá e te responderá, né? Porque chorará, mas certamente se compadecerá de ti, e a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asa. Antes os teus olhos verão todos os teus mestres.
E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se você está seguindo o caminho de Deus, siga em frente, não dê ouvido à legião do mal, não dê ouvido à igreja de Satanás, não dê ouvido à legião de Satanás. Siga na legião de Deus, neste caminho, como está escrito. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e terás por contaminada as coberturas da tua escultura de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui, tá? Porque esse povo são adoradores de ídolos, de deuses, né? Mas Deus está dizendo a eles: se os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas. E o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui, porque o meu Deus é todo poderoso. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Então, afastai-vos dos ídolos, das estátuas de santos, de Deus, que não tem poder algum. São tudo coisas imundas, né? Está falando para esse povo aqui, como também para nós nos dias de hoje, né? Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também como pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, né? Então, é um dia de grande alegria quando você é se libertado do pecado, né? Quando você se liberta dessas coisas, ou de outros pecados que há cometido, então te dará chuva, né? Está falando para esse povo que vive da plantação, né? Que vive da criação de gado do seu rebanho. Então, Deus diz: então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. O que é que vou fazer uma análise aqui? Essa novidade da terra aqui é como a novidade de vida nos dias de hoje. Como também pão, quando você é convertido na verdadeira igreja, dentro da igreja de Deus, e recebe a doutrina de Cristo, você vai andar em novidade de vida, porque muitas igrejas falsas falam também dessa coisa, porque foi batizado, é um batismo falso, numa igreja falsa, com um pastor falso, então não serve, né? Mas se você está dentro da igreja de Deus, dentro da doutrina de Cristo, e é batizado, você vai andar em novidade de vida. Como está falando para esse povo aqui em Jerusalém, nessa época, como está escrito aqui: então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra. Como também pão da novidade da terra. Pão é um pão novo, por quê? Você abandonou o pecado, você agora está recebendo as bênçãos de Deus. Por isso é uma grande novidade. Você vai viver uma vida nova. Então, aqui a terra, né, vai dar um novo pão, um novo fruto,
né? Um novo fruto, como no dia de hoje para aquele que é batizado na igreja que Deus criou, andando dentro da doutrina de Cristo, então você vai andar em novidade de vida. Aqui é novidade da terra que está fértil, será fértil e cheia. Aqui, essa novidade da terra é os bons frutos, né? Uma vaca gorda, uma ovelha gorda, né? Uma cevada boa, uma uva boa, etc, e etc. O gado pastará em largo pasto, vai ter a abundância para aquele que sair de estar do pecado para estar com Deus, né? Essa é a referência. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, né? Por que grão puro? Porque Deus vai dar aquilo tudo de bom, né? Ele não vai comer um caroço estragado, ele não vai comer um capim misturado com outra coisa que não é boa. Que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo monte alto e em todo outeiro levantado haverá ribeiro e corrente de água, né? No dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga e a sua ferida, da sua ferida, né? Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como o ribeiro transbordante que chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos, né? Esses são os atributos aos desobedientes. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraíva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria que feriu com a vara. E cada pancada no bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra ele. Porque Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele faz profunda e larga. A sua pira é de fogo e tem muita lenha. E o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá. Capítulo 31 de Isaías, continuando, e vem aqui um ai de novo, né? Um ai, que é um pré-julgamento, um julgamento ou uma sentença a ser ou para ser, né? Ai dos que descem do Egito ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carro, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não busca ao Senhor. Então, esse povo, né,
que é que está dizendo? Não vai ter chance. Ai, quando diz ai, é um julgamento, um pré-julgamento ou uma sentença para aquele que está fazendo essas coisas. Ai dos que descem do Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, não em Deus, né? Tem confiança em seus carros, em seus cavalos, porque são muitos, e nos cavalos, nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, né? Porque eles são poderosos, eles confiam em si e não atentam para o Santo de Israel e não busca ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, né? E fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. E levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado. A todos ajuntamente serão consumidos. Deus vai destruir esse povo que confia em si mesmo, confia nos seus cavaleiros e nos seus cavalos, e por serem poderosos, né? Então, o povo confia neles, né? Então, Deus juntamente serão consumidos, cairá o ajudado e todos os juntamente serão consumidos, né? Tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos, serão todos destruídos, porque em vez de confiar em Deus, confia nos seus cavalos, nos seus cavaleiros e em seus carros, né? Como foi lá quando tiraram o povo do Egito, que eles foram com seus carros e seus cavaleiros, né? E se deram muito mal porque Deus fechou eles dentro do mar. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim, o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o Monte Sião e sobre os seus outeiros. Porque né, está falando isso. Porque assim me disse o Senhor, Isaías falando, como o leão, é uma parábola, né? Como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, né? Ainda que se convoque contra ele, né? Contra o leão, uma multidão de pastores, né? Que está pegando aquela presa, não se espantam das suas vozes, porque os pastores chegam gritando e eles não vão se espantar. Nem se abatem pela sua multidão, por ser muito tangendo, eles não vão ter medo. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o Monte Sião e sobre o seu outeiro. Quer dizer, entre no Monte Sião e o seu outeiro, está assim de leões, né, de pastores. Isso é uma parábola, são gente, não é leão em si. Então, tem muitos pastores já, e tem muitos leões. Leões quer dizer o povo rebelde, né? E nem a esses pastores eles querem ouvir. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele amparará, a livrará e, passando, a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Esses são os leões. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos
fabricaram as vossas mãos para pecardes. Isso, né? Lá em Jerusalém, né? Deus está dizendo para ele que naquele dia, né? Cada um lançará fora os seus ídolos de prata, de ouro, que eles mesmos fabricaram com as próprias mãos para pecar. Como nos dias de hoje, também existe estátua de santo feita de ouro, de prata, de cimento, de gesso, etc. e etc., né? Estátua de Maria, estátua de Aparecida, não sei de quem, de homem também, criado pela mão do homem, que não serve para nada, serve para que o povo viva em pecado, desobedecendo a Deus. Isso está constando aqui, nesse povo em Jerusalém dessa época, né? E também muito mais nos dias de hoje, para aquele que serve na legião do mal, na legião de Satanás, que eu não vou falar o nome da igreja, porque eu não quero ofender a vocês, mas vocês devem saber de quem eu estou falando, né? E a Síria cairá a espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível, a consumirá e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários, não tribulatários, seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 32 de Isaías, é a continuação, né? Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como o ribeiro de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedente. Isso é Cristo, né? E os olhos do que vem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberdade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegada, e ouve a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos a minhas palavras, né? Ouvem, mulheres, ouvem, filhas, a palavra, porque no ano e dias virei a ser turbada, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá.
Tremei, mulheres, que estáis sossegada, e turbai-vos, vós, que estáis tão segura. Despivo e ponde-vos nua, e cinge com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos, pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarça, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de caverna para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para a pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O que quer dizer isso? A operação da justiça, repouso e a vida eterna, né? Porque está falando de Cristo, né? Está falando para esse povo, né? Como se fosse Cristo, porque Cristo não apareceu ainda para esse povo, mas Isaías está alertando para ele que façam dessa forma, né? Porque Cristo é a paz, é a segurança, é o repouso. E no meu povo habitará em morada de paz, e em morada bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque cairá Saraíva, a cidade será inteiramente abatida. Para quem os é rebelde, né? Bem-aventurado vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixai livre os pés do boi e do jumento. Capítulo 33 de Isaías, que fala: os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Esse é o próximo vídeo. Agradeço a todos pela atenção, que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, né? E que vocês venham a prosperar, né? Que vocês estejam sempre na legião de Deus, né? Na legião do bem, na igreja de Deus, dentro da doutrina de Cristo e seus mandamentos, né? Fazendo o bem com boas obras, amando a seu próximo com amor puro e verdadeiro, e a Deus também, amando o seu inimigo, né? Para que vocês possam vir seguindo esses exemplos aqui de Isaías para a vida eterna, né? Então, muito obrigado a todos. Deixa aí um joinha no vídeo para ajudar. Se puder, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações quando for gravar outro vídeo, né? E tenho dito,